Alô, internautas da CBF TV. Estamos aqui com um convidado mais do que ilustre. O tricampeão mundial Clodoaldo, o dono da camisa 5 da seleção brasileira, convidado pelo Gilmar e pelo Dunga para ser o observador pontual nos amistosos contra México e Honduras. Clodoaldo, como que você recebeu esse convite e como que foi recepcionado pelo grupo? Bem, Luiz, foi assim com muita alegria, né, de receber um convite surpresa, porque eu estava, inclusive, participando das festividades da entrega do Campeonato Paulista em São Paulo, e o telefone tocou, aí era o Gilmar, falou: "Ô, Clodoaldo, Corró", que eu tenho meu apelido Corró, né, para quem não sabe. E aí, Corró, tudo bem? Aí conversamos um pouco e então ele me fez o convite. Olha, foi uma surpresa muito legal, né? De saber que eu poderia estar vivendo esse momento, como estou vivendo hoje aqui, com você, com todos os jogadores, comissão técnica e todos aqueles que participam hoje da preparação da seleção. E o grupo eu já conheço à distância, alguns jogadores que tenho sempre contato, no meu envolvimento ainda com o futebol, mas dizer que com muita alegria estou aqui conhecendo toda essa estrutura que a CBF oferece aos nossos jogadores. Para que Você não conhecia a Granja Comari? Não conhecia. Conhecia só de televisão, tinha muita curiosidade. Então realmente estou muito feliz de saber que os jogadores hoje do futebol brasileiro têm uma das melhores estruturas para que eles possam se preocupar só em jogar futebol. O Clodoaldo, ele vai ter muita história para contar para esses garotos, muita vivência para passar. O Clodoaldo chegou com 13 anos no Santos, jogou no infantil, no juvenil e no aspirante, sempre com a camisa 5, sempre como volante. Ele morava na concentração da Vila Belmiro, ele teve o privilégio de ver Pelé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe treinando. E depois, maior privilégio ainda, ele jogou ao lado desses feras. E depois teve um fato que eu achei sensacional. O Zito, bicampeão do mundo, um dos líderes daquele time. Diziam até que o único jogador que dava bronca no Pelé era o Zito. Ele passou o bastão para você num ato de muita generosidade dentro do vestiário. O Zito pegou. Como que foi isso? Conta para nós. Costumei de todos os dias acordar e ver essas feras lá treinando, né? Como você diz, Dorval, Mengalvo, Mauro, Orlando, Rildo, Carlos Alberto Torres, Coutinho, depois o Edu que começou a chegar também. E eu via, realmente me assustava, ficava ali, garoto. Mas como eu morava lá, Luiz, tem uma história assim interessante. Eu acordava todos os dias para assistir o treino do profissional. Mas não era só para assistir, eu ficava com aquela esperança de que ia faltar alguém, não no primeiro ano, mas no segundo ano de Vila Belmiro, morando ali ainda no estádio. Eu acordava cedo, ficava ali, tinha uma bancada atrás do gol, eu ficava sentado ali, torcendo para que o técnico pudesse: "Garoto, troca lá". Até que um dia isso aconteceu, né? E aí eu comecei a minha história de treinar um pouco com essas feras, né? E depois na continuidade dentro da base do Santos, fui campeão do juvenil, fui campeão de aspirante e fui tido assim como a grande revelação do campeonato aspirante, tendo como prêmio uma viagem de uma excursão pela Europa, aí pelo grande continente, que o Santos na época viajava até mais mesmo do que a própria seleção do Brasil. Verdade. E foi nessa excursão que então eu comecei a história de jogar com o Zito, com o Mengalvo, com o Coutinho, com o Pelé, com o Pepe, com o Dorval, com o Mauro, enfim, com o Gilmar, que ainda estava em atividade. E depois, retornando dessa viagem com o Santos, eu comecei o Campeonato Paulista de 67 jogando ao lado do Zito. E o Zito, claro, é o capitão da seleção brasileira, capitão do Santos. A número 5, mais do que justa, era dele, né, Luiz? Então, você jogava com a 8. Eu comecei a jogar o campeonato, iniciei o campeonato com a 8. Em determinado momento, na metade do campeonato, um jogo na Vila Belmiro, se não me falha a memória, contra a Portuguesa de Desportos.
E, e lá tinha umas regras, né, do técnico, porque o jogador, mesmo com a camisa no banco, ninguém ia lá e pegar a sua camisa. Tinha que esperar o técnico vir e dar a camisa. Então, nesse momento, antes da partida, o técnico Antoninho Fernandes, que era meu técnico na época, foi que me lançou no profissional, ele deu a 5 para o Zito. Eu estava assim, a alguns metros de distância, o Zito se dirigiu na minha direção e chegou do meu lado e falou: olha, a 5 hoje é sua. Daqui para frente você é meu substituto, vou jogar com a 8. E aí começou a minha história de ter essa responsabilidade de assumir o comando, né, dentro do Santos Futebol Clube, do grande capitão Zito, e de jogar com a 5. Porque aí eu herdei realmente a camisa 5 do Santos e depois com a convocação da Seleção do Brasil. O futebol que se jogava então, o volante era um jogador mais apegado à marcação. E o Clodoaldo inaugurou, ele modernizou essa função. Ele não se limitou a marcar, o que fazia muito bem, ele começou a avançar o ataque, não só no Santos, como na seleção. Inclusive ele vai contar umas histórias muito bonita, muito legal. No jogo contra o Uruguai, semifinal, um jogo difícil, o Uruguai ganhando por 1-0. Houve uma troca de posição, né, dentro de campo. E ele aproveitou um lançamento do Tostão para se infiltrar de maneira sensacional e marcar o gol do empate. O que aconteceu ali? Então, Luiz, em relação à modernização do cabeça de área, né, mais preso, fixo, realmente isso acontecia nos anos 50, 60. Então eu percebi que o volante, como o Zito, jogava muito fixo por uma faixa de campo, se limitando de um lado, né? Usava mais um lado, o meia-direita, aí porque tinha os pontas, tinha os centroavante, o meia. E o que eu fiz? Eu fui modernizando isso, dando um pouco mais de liberdade para que esse médio volante, ou cabeça de área, tivesse um pouco mais de participação durante o jogo. E aí eu fui me modernizando, jogando dos dois lados do campo. Aí eu cobria tanto o lado esquerdo, quando o lateral esquerdo descia mais, me posicionava mais para esse setor. Depois o lado direito, Carlos Alberto era um jogador que avançava muito, me preocupava mais, principalmente com o Carlos Alberto, do lado direito. Então, isso foi acontecendo. Mas eu sempre tive uma preocupação de jogar nessa proteção do sistema defensivo. E aí foi o que aconteceu na Copa de 70 contra o Uruguai, porque eu jogava muito preso, era o único volante, eu jogava com Gerson e Rivelino. O Pelé voltava para compor o quarto homem, o Jairzinho jogava mais aberto pela direita e o Tostão um pouco mais enfiado lá dentro dos zagueiros. E no jogo com o Uruguai fez uma marcação individual no Gerson. Colocou um jogador para impedir o quê? Que o Gerson fizesse os lançamentos de média e longa distância, que era o forte do Gerson. E em determinado momento da partida, eu sei que o Gerson fez uma rápida reunião ali no campo, deve ter comunicado ao Zagallo, evidentemente, e queria fazer essa mudança. E me chamou o Carlos Alberto e o Gerson, falou: olha, você sai para o jogo, eu vou ficar mais aqui como cabeça de área e você... Porque aí foi uma surpresa para a seleção do Uruguai, eu saí para o jogo. E foi o que aconteceu, com 5 minutos depois dessa mudança, eu tive a oportunidade de ver o deslocamento do Tostão pela esquerda, lancei a bola para o Tostão. Quando eu lancei, o zagueiro saiu na marcação, e aí eu entrei em profundidade. E aí eu contei o detalhe do lançamento, né? Porque o Tostão é canhoto. Quando ele lançou a bola da esquerda, a bola foi fazendo uma curva para que eu pudesse chegar em uma ótima posição para finalizar. Porque se fosse um destro que tivesse lançado, a bola teria saído ao contrário, eu não teria finalizado com a perna direita, com a precisão que eu finalizei. Então, foi um momento assim, único, eu diria, na Copa do Mundo, que eu tive a oportunidade de fazer um gol e de me lançar um pouco mais à frente. Mas depois eu falei, não, agora eu volto a fazer minha função. Eu deixei,
que eu lhe contei, né? Porque seria muita ousadia de um médio volante, eu lhe contei, e até lhe perguntei, quando eu estava em campo, o que eu via à minha frente? Você logo matou a charada. Quem que eu via? O que eu via na minha frente? Simplesmente Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. O que eu iria fazer lá na TV? Superar essas feras não dava. Então eu realmente ficava mais na minha função de marcação, entendeu, Luiz? O Clodoaldo aí, ele falou, ele tinha que marcar e marcava muito bem, e pelo Santos, ele tinha que marcar só Rivelino no Corinthians, Gerson no São Paulo, Jairzinho Tostão, no Botafogo, Tostão no Cruzeiro, não era fácil. Demir da Guia no Dirceu Palmeiras, Lopes, Dirceu Lopes. Grande Dirceu Lopes. Quer dizer, sem saudosismo, para quem não viu, mas eu garanto, eu vi e só havia craques. Agora, se a gente ficar conversando com o Clodoaldo aqui, ontem eu fiquei um longo tempo de noite na concentração, saboreando as histórias dele, nós vamos demorar aqui 3 horas. E aí, agora eu vou encerrar a entrevista o seguinte, Clodoaldo, uma outra história que você me contou ontem que eu achei muito bonita, e comparando, por exemplo, naquela época, os salários, não é que não fossem astronômicos, estavam muito longe da realidade de hoje, os jogadores ganhavam pouco, o mundo era outro, né? O futebol não era um negócio. Aí você falou, você que foi um jogador realizado, ganhou tudo no Santos, tudo na seleção, você me disse uma coisa interessante. Tem coisa que não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague. Um cidadão lá, um torcedor lá que vive em Santos, que você não sabe sequer o nome, mas que até hoje, passado todos esses anos, ele te reverencia na rua. Como é que é isso? Conta para nós, para encerrar essa conversa. Luiz, são coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, porque você vive um momento assim de surpresa. De repente você está andando, porque a gente anda como cidadão comum pela cidade de Santos, que estão acostumados, né, porque lá vive um celeiro de ex-atletas. Todos esses que nós falamos aqui, Mengalvio, Coutinho, Pepe, Pelé, Edu e tantos outros craques, né, vivem na cidade. E de repente você está ali trabalhando ou saindo para uma diversão, de repente você depara com alguém na sua frente que te para, te cumprimenta, dá a mão, prazer, Clodoaldo Tavares Santana, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Rivelino. E Pelé. E simplesmente se despede e vai embora. E essa cena se repete por muitas vezes, a cada momento que eu encontro esse cidadão, do qual eu não sei nem o nome, porque ele nunca se identificou, simplesmente ele fala a seleção de 70, fala meu nome completo e fala da seleção completa, do Félix ao Rivelino, se despede e vai embora. Então, essas coisas que nós vivemos nesse momento, realmente não tem preço. Não tem preço. E eu aproveito e dizer que toda essa emoção que eu estou vivendo hoje aqui na Granja, ao lado dos atletas que estão representando o futebol do Brasil, também, com certeza, não tem preço. Esse foi Clodoaldo Tavares Santana, como corretamente chama o torcedor que escala com orgulho até hoje uma seleção que ficou na boca do povo, e até hoje está na boca do povo, que nos deu essa entrevista e inaugurou o quadro História do Futebol. Foi uma honra tê-lo aqui, Clodoaldo. Prazer foi meu, Luiz. Obrigado.